Pai, ouve a oração do teu povo. Eles oram por eles nesse momento, para que eles escutem, mas eles oram também por mim, para que eu seja usado pelo Senhor. Coloca em nós, meu Deus, uma fome muito grande pela tua palavra, para que em cada coração haja foco, haja atenção naquilo que o Senhor tem para nós. De tal maneira que não seja simplesmente o pastor Clériston ensinando algo, mas seja Jesus ensinando nessa noite. Eu quero ser só o carteiro da tua carta, meu Deus. Eu quero ser aquele que entrega a tua mensagem com clareza, objetividade e na unção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Atos capítulo 10, a partir do verso de número 36, nós lemos assim: Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Jesus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão de pecados. Amém. Essa mensagem dessa noite é principalmente para você, que sonha em ver pessoas sendo transformadas pelo Senhor. Sabe, você que conhece algumas pessoas e que você fica assim: como eu queria que o meu pai se convertesse, que a minha mãe se convertesse, que os meus colegas de trabalho fossem transformados. Sabe, você que olha às vezes para uma pessoa, essa pessoa é tão gente boa, só falta ser crente. Eu sei que você já falou coisas desse tipo, não é? Porque todo mundo que foi alcançado por Jesus quer alcançar pessoas. Quem é salvo, quer salvar. Isso é uma coisa muito natural. E eu quero falar especificamente, ou melhor dizendo, principalmente para você, que sonha em ver pessoas alcançadas pelo Senhor. Se Deus, nessa noite, você saindo daqui, abrisse diante de você uma grande oportunidade para você compartilhar do Evangelho para essa pessoa, o que você ia dizer? Se Deus virasse para você e falasse assim: você não está querendo que eles sejam transformados? Aqui, ó, abri a oportunidade, vai que vai. Você teria conteúdo para falar a respeito? A mensagem dessa noite vai te dar ferramenta para isso, vai te fortalecer nesse sentido. Tenha fé que Deus vai usar você. Mas mesmo Deus usando você, Ele mesmo orienta que a gente tem que estar preparado para responder da maneira correta em cada momento. Então, meus irmãos, a história dessa noite é uma história que é uma verdadeira aula de evangelização e ao mesmo tempo é um evangelismo. E ao mesmo tempo o conteúdo dela pode levar pessoas a terem as suas vidas totalmente transformadas. E antes da gente entrar na parte que a gente leu, eu vou voltar um pouquinho na história, porque o que acontece antes do apóstolo Pedro abrir a boca e falar essas palavras que foram ditas, acontecem algumas coisas que nos ensinam muito a respeito da obra de Deus. A história começa um pouquinho antes, não é? E eu quero começar no ponto em que Pedro, ele subiu para a oração. Ele estava fora da cidade dele, estava hospedado na casa de um irmão, e um pouco antes do almoço ele subiu para orar. E quando ele estava ali numa oração, olha que trem doido que aconteceu. Ele com aquela fome esperando o almoço, de repente ele tem uma visão sobrenatural de um lençol descendo, com uma porção de animais que judeu não pode comer.
A religião dele, por exemplo, dizia que ele não podia comer carne de porco. E lá tinha tudo quanto é desses animais que eles não podiam comer. E Deus fala para ele, mata e come. E Pedro, mas como é que eu vou comer, botar na minha boca alguma coisa que seja impura? E Deus vira para ele e fala, Pedro, não chame de impuro o que Deus purificou. Mata e come. E Pedro temou com Jesus, com a voz de Deus, né? 3 vezes. Eu já preguei nesse texto em outros momentos. Eu não quero nessa noite dar uma ênfase na teimosia, na religiosidade, na chatice de Pedro, no preconceito de Pedro. Mas eu quero destacar uma coisa nesse início. O que Pedro estava fazendo? O que ele tinha ido fazer? Orar. Eu quero dizer para você que as visões mais espetaculares, as coisas, as revelações mais profundas, elas vêm, sabe para quem? Para aquele que vai orar. Aquele que se retira, vai para um cantinho, só ele e Deus, e ali ele gasta tempo na presença de Deus. É essa pessoa que vive as coisas mais loucas, que os outros só ouvem falar. Sabe você que às vezes fica assim, eu nunca vivi essas coisas, irmão fulano fala que viu não sei o quê, o irmão fulano falou que não sei o quê, não tem experiência para contar e ainda duvida dos outros. Eu acho que é mentira esse negócio aí. Deixa eu te contar o segredo, vai orar. Passa a ser uma pessoa que vai para o canto, separa um tempo no seu dia, todo dia, e vai buscar a Deus em oração. Você vai ver coisas malucas como essa, visões profundas e principalmente Deus direcionando você. Irmãos, é como se Deus olhasse lá de cima assim, eu estou precisando salvar aquela família lá, a família de Cornélio era no texto, né? Deixa eu ver quem que eu vou mandar. É como se tivesse uma luzinha acesa assim diante de Deus. Entenda, é como se, estou falando, porque Deus sabe de todas as coisas. Estou traduzindo para uma maneira humana da gente entender a realidade. Ele olha assim, opa, tem um cidadão orando ali, é esse mesmo que eu vou mandar. Eu me lembro uns anos atrás, no meio de uma madrugada, um irmão da igreja começou a me ligar. O número não estava cadastrado, eu não atendi. Mas ficou insistindo muito, e eu não atendo, meus irmãos. Já falo de cara, se o número não estiver cadastrado, porque é muita gente me ligando o tempo todo, eu não atendo mesmo. E já naquela época, ainda mais de madrugada, né? Mas aí eu lembrei que o meu sogro, ele estava chegando de viagem, o Dutra, ia viajar no dia seguinte. Aí eu pensei, não, de repente o Dutra teve algum problema na estrada, deixa eu atender. Atendi, era um adolescente da igreja, menino de 13 anos. Pastor, a minha irmã está endemoniada aqui. Você tem como vir aqui? Irmãos, eu sem carro, a casa dele lá para dentro do Gaivotas, um frio. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vou expulsar esse demônio por telefone, bota o demônio no Viva Voz aí que eu vou falar com ele. Aí botou lá, e aí começou aquela voz grossa, eu saio em nome de Jesus, e nada, vixe, deu ruim, eu vou ter que ir lá mesmo. Aí eu resolvi ligar para algum irmão para ir comigo, né? Aí liguei para um, você tem como ir lá comigo agora? Aí ele, pastor, era 3 e pouco da madrugada, meus irmãos. Eu vou trabalhar amanhã cedo, acho melhor não. Aí eu, acho melhor não. Desliguei, liguei para outro, minha segunda opção. Estava acordadíssimo. Pastor, estava na oração aqui. Aí eu, é você mesmo. Vem aqui, passa aqui em casa, me pega de carro e a gente vai lá resolver, tem um abacaxi aí para a gente resolver. E foi massa, meus irmãos. A pessoa foi liberta de um espírito de suicídio que estava tentando matá-la. Se você quiser conhecer a história completa, dá umas boas risadas, porque ela é engraçada, né? Assista o curso de batalha espiritual no meu canal no YouTube, que eu não vou contar tudo aqui, né? Porque o foco não é esse. Qual é o foco? Nesse momento, é que você entenda, o irmão que estava orando foi quem Deus separou para ir comigo viver aquela experiência. E foi uma experiência muito forte. As coisas mais intensas no reino de Deus estão reservadas para aqueles que estão no lugar de busca. Irmãos, eu estou dividindo com vocês algumas coisas que eu tenho entendido de Deus nesses dias, que a gente precisa se mover, a igreja inteira como um avivalista. Eu não quero simplesmente ser alguém usado por cura, usado na evangelização, que faz e acontece. Eu quero ver uma igreja inteira se movendo assim. Então toma posse disso,
desses ensinos que estão sendo dados e pensa assim, eu vou ser essa pessoa que vai botar isso em prática e eu vou viver as coisas mais doidas deste mundo. Seja você essa pessoa que vai para o secreto e você vai viver. Outra coisa ainda, antes de entrar na fala de Pedro que nós lemos, que a gente aprende diretamente nesse texto, meus irmãos, a respeito desse cara que Deus ia salvar. Quando Pedro, ele acaba de ter aquela visão, uns homens chamam na porta. E esses homens estão falando assim, é aqui que mora um tal de Pedro, ou que está hospedado um tal de Pedro? É sim. E o que tinha acontecido? Um homem chamado Cornélio, em outra cidade, tinha tido uma visão. E nessa visão, Deus falava com ele que naquela outra cidade tinha um homem chamado Pedro, que ele tinha que chamar ele lá na casa dele e tinha que ouvir. Um anjo apareceu para esse tal de Cornélio. E o que aconteceu? Cornélio mandou buscar em Pedro, porque ele teve uma visão de um anjo. Mas eu quero que você entenda algo a respeito de Cornélio. Era um cara muito gente boa. Era um cara que, embora ele não tivesse Jesus, ele era um cara de oração. Era um cara que ajudava as pessoas. E o anjo chega para ele e fala assim, olha, Cornélio, até as suas esmolas foram vistas, foram ouvidas diante de Deus. Aí você pensa assim, nossa, que cara gente boa. O cara temente a Deus, gente. O cara acreditava em Deus. E o cara estava procurando fazer a coisa certa. Mas presta atenção nesse ensino, que isso é forte. Nem por isso ele era um salvo, nem por isso ele ia para o céu. Deus move uma porção de gente, dá uma visão para Pedro. Por quê? Porque esse homem precisava ouvir falar de Jesus. Tem uma porção de gente boa que a gente conhece, que às vezes a gente fica naquela mentalidade que o evangelho é para o drogado, é para o ex-presidiário, é para quem nasceu crente. Ah, mas ele tem a religião dele, mas é uma pessoa melhor do que muita gente que está na igreja. Se você não falou isso, eu tenho certeza que você já ouviu da boca de alguém. Presta atenção, em nenhum outro nome há salvação. Se você falar para mim que todas as religiões são boas, eu vou dizer para você, em certo sentido é verdade. Até a igreja do capeta, senão não tinha ninguém. Alguma coisa eles têm para oferecer. Ensina alguma coisinha sobre relacionamento, ensina alguma dica como se dar bem, ensina alguma coisa. Mas quando toca no assunto salvação, vida eterna, tirou o nome de Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu me lembro, acho que era um professor de seminário, não lembro se do meu pai ou da minha mãe, que era um americano, que ele falava assim, mas a pessoa dizia, né, eu não bebo, não fumo, eu vou para o céu. Os pecados assim que crente gosta de pegar no pé, né? Aí ele falava assim, o meu cachorrinho também não bebe, não fuma, ele também não vai para o céu. O que vai fazer uma pessoa ser salva? Uma fé em Jesus. Uma fé naquele que é poderoso para salvá-la, para redimir do pecado, como a gente leu no texto, e vai chegar nessa parte da história. Então entenda, não é porque a pessoa é boazinha, sua amiga, que ela não precisa de Jesus. Pelo contrário, Cornélio era um cara, gente boa, que chegou a chamar a atenção de Deus, tamanho o esforço dele de buscar a Deus, mas ele ainda não tinha Jesus. Ele ainda não tinha Jesus. E por isso todo esse movimento no mundo espiritual, manda anjo para lá, manda visão para cá, manda os homens para cá, manda Pedro para lá, para ver se esse homem finalmente tem um encontro com Jesus. Pensa nas pessoas que você ama e que precisam de um encontro com Jesus. E antes ainda de chegar na parte do texto que nós lemos, que Pedro abre a boca e fala aquelas coisas que eu vou falar para vocês, existe ainda uma outra coisa que a gente aprende. E é o seguinte, perceba que antes de Pedro ir, Deus já estava agindo. E existe um princípio espiritual que todos nós precisamos aprender, que eu já falei em outros momentos. Quando você vai evangelizar alguém, eu quero que você entenda, antes de você chegar, Deus já chegou. Já existe algo acontecendo na vida daquela pessoa. Todo o nosso movimento no reino de Deus precisa seguir o seguinte princípio.
Jesus disse, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Nós, como filhos, precisamos ser assim. Nós só fazemos aquilo que nós vemos o nosso pai fazer. Você enxerga no mundo o agir de Deus e você simplesmente vai e se junta a Deus nesse agir. Senão você vai dar murro em ponta de faca. Vai querer, como a gente diz lá no Veredas Antigas, fazer um parto em alguém que nem grávido estava. E é isso que muitos trabalhos evangelísticos acabam fazendo. Esteja com o seu olhar atento no mundo para saber aonde Deus está agindo, para que você simplesmente se junte. Eu já contei essa história algumas vezes aqui, não é? Mas eu gosto de repetir porque ela é muito ilustrativa a respeito disso. Eu li num livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, e o autor contava a respeito de um grupo de pessoas que estava fazendo um trabalho de evangelização numa faculdade, numa universidade. E pensa num trabalho que não dava certo. Extremamente necessário, meus irmãos, nós precisamos de missionários dentro da faculdade. E eles lá, e começava, e não ia para frente, e ninguém ia. Até que o pastor, no domingo de manhã, pregou uma mensagem e falou a respeito disso. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. E eles resolveram perguntar para Deus, aonde o Senhor está agindo aqui dentro dessa universidade? Naquela semana, eles encontraram duas moças que estavam lendo a Bíblia. Aí, puxaram um papo ali e elas falaram, não, a gente reúne lá no nosso alojamento toda noite, mas não tem ninguém que entende nada de Bíblia, não tem nenhum crente lá para ensinar para a gente está lá lendo sozinha. Ah não, peraí, vamos fazer diferente. E eles resolveram se juntar com elas. Irmãos, o trabalho explodiu de juntar multidão ali, de gente sedenta pela Bíblia. Porque enquanto eles estavam indo na direção que eles queriam, não dava certo. No momento que eles entenderam que Deus já estava agindo, o que eles fizeram? Eles só se juntaram a eles. E quando você chega em alguém, você precisa entender, Deus já está agindo na vida dessa pessoa. Às vezes você chega com a maior novidade do mundo para algo que, na verdade, Deus já está fazendo. Fique atento ao seu redor. Quem aqui convive no trabalho ou na escola com pessoas não cristãs? Levanta a mão. Fique atento ao que eu vou dizer. Às vezes, do nada, vai surgir um assunto espiritual. A pessoa que não entende nada de fé e tal, de repente vai falar alguma coisa de um sonho que teve, ficou balançado, de alguma coisa que alguém falou, e essa pessoa entra no assunto espiritual, vai comentar um filme que trata de um assunto. Entenda, Deus está agindo, junta, entra no assunto, parte para cima, com amor, e apresenta o Evangelho. Você vai entender como fazer isso, quando eu chegar na parte da fala de Pedro, não é? Mas entenda, Deus já está agindo. Eu disse naquela mensagem da quarta-feira passada, quando eu ministrei sobre cura, eu acho que foi nesse dia que eu falei, alguém reclamou da vida perto de você, é Deus agindo, meu irmão, porque você é um operador de milagre. Alguém reclamou que está com a dor no joelho, não, peraí, é porque eu não orei ainda, vamos orar aqui, vamos resolver esse negócio. Como assim? Já pensou o seu professor ateu reclamar de uma dor de cabeça, você orar na sala de aula e ele ser curado na hora? Ele tentando lá, fazendo aquela cara do meme da Nazaré, né? Tentando racionalizar o que é puramente fé. Alguém reclamou da vida perto de você, contagie essa pessoa com fé, porque fé é uma coisa contagiosa. A incredulidade também é contagiosa, mas a fé é extremamente contagiosa, contagia, vai lá e ora, libera poder de Deus, porque Deus já está agindo, juntou você a essa pessoa e colocou uma situação que é você que vai resolver, se este fé e vai. Entenda, Deus já está agindo na vida dessa pessoa, Deus estava agindo na vida de Cornélio. E aí, Deus achou um homem em oração, deu a visão para ele, juntou os dois. Pedro foi e viajou para outra cidade para encontrar o Cornélio. E aí ele chegou na casa do Cornélio, aí o Pedro existia mesmo, não era coisa da sua cabeça não. Essa frase não tem na Bíblia não, tá? Isso aqui é minha versão cinematográfica dos fatos. Mas essa parte tem. Cornélio se joga aos pés de Pedro. Por quê? Ele vem de uma religião pagã. Ele acha que tem que se ajoelhar na frente de São Pedro.
E Pedro vira, levanta, rapaz, eu sou só um homem. E bota ele de pé. Aí conta aí o que aconteceu. E aí Cornélio conta tudinho. Não, eu estava aqui, apareceu um anjo para mim, falou que na outra cidade tinha lá, na casa de um tal de Simão, um curtidor, tinha um homem chamado Pedro, que eu devia chamar, e que eu precisava ouvir tudo aquilo que ele tinha para falar. Aí eu juntei a família toda, estamos todo mundo aqui pronto para ouvir o que você tem para dizer. Pode dizer. E aí, se fosse você, o que você diria? Alguns dariam essa risadinha ali que o Igor deu. Eu acho que eu ia respirar fundo. Talvez eu pedisse para ir no banheiro. Eu já cheguei em alguns lugares e descobri que eu era o pregador. Isso lá no iniciozinho do meu ministério, né? Vem aqui na igreja e tal, para falar alguma coisa para os meninos, né? Na época eu trabalhava com embaixadores do rei, chegava lá, não, a pregação é com você. Tá. Onde é o banheiro? Aí eu fechava a porta, meu Deus, revela! O que você diria tendo uma oportunidade dessa diante dos seus olhos? Eu percebo 3 coisas nessa fala de Pedro, que para mim é importante a gente ter em qualquer situação de evangelização. A primeira é que ele traz informação a respeito de Jesus. A gente percebe na fala de Pedro que ele supõe que Cornélio já tinha ouvido falar do que estava sendo dito. Você ouviu falar das coisas que foram pregadas, que começou lá na Galileia e tal. E ele vai trazendo informações históricas a respeito de quem é Jesus. Eu quero que você entenda isso. É importante, é claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, que você traga informações a respeito de quem é Jesus segundo a Bíblia. A gente vive numa nação, por exemplo, que a maior parte se declara cristã, mas nem todo mundo sabe realmente a mensagem do Evangelho e sabe de fato quem é Cristo. O nosso mundo hoje, de uma maneira geral, uma das maiores religiões desse mundo e uma das que mais cresce, se chama islamismo. E você sabe o que eles pensam a respeito de Jesus? Eles não acreditam que Jesus é Deus, eles dizem que Jesus existiu, mas ele foi um profeta simplesmente. E que, aquilo que eu falei, né? As religiões, elas são muito legais, até chegar na parte que vai trazer salvação para a pessoa. E que Jesus, na hora que ele ia ser preso e ia para a cruz, ele fez lá uma parada que Judas ficou com a cara de Jesus e eles prenderam Judas por engano. E pregaram Judas na cruz. E Jesus ficou escondido olhando. E 1/4 do planeta acredita nessa bobagem, que foi dita por um cara séculos depois de Cristo, que nunca nem foi lá, e não tem registro de nada, prova de nada disso que diz, e as pessoas vão replicando essas coisas. Queridos, hoje a gente tem um monte de informação arqueológica, histórica, a gente vive num tempo bom para se crer nesse sentido, porque até um tempo atrás tinha historiadores que batiam o pé e diziam que Jesus era um mito que nunca tinha existido. Hoje em dia nenhum historiador sério é capaz de fazer esse tipo de afirmação, porque a quantidade de prova e de evidência que se tem a respeito da pessoa de Jesus comprova realmente que algo aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Mas você chega, por exemplo, numa nação como o Brasil, que a maior parte se declara cristã, vai bater um papo, por exemplo, com a turma de viés ideológico de esquerda, não todos, mas boa parte deles. Eles amam Jesus, mas que Jesus? Jesus foi um cara legal, foi tipo um hippie assim, sabe? Que dividia o lanche com a galera, tomava uns vinhos, não enchia a paciência de ninguém, não era igual esses crentes que ficam aí falando de pecado. Na cabeça deles, existe um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E você precisa ensinar que Jesus veio ao mundo, e o que ele disse a respeito dele? Ele disse que é Deus. Ele disse que ele já existia antes de nascer de Maria. E ele disse que ele iria morrer, e que depois que ele morresse, ele iria ressuscitar, que ia subir aos céus, e ele disse que um dia ele viria com poder e glória, e que nesse dia, ele vai mandar um monte de gente para o inferno. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Esse não é o Jesus do folclore, esse é o Jesus da Bíblia. Tem um monte de gente que não faz ideia do que Jesus disse a respeito dele mesmo.
de como Jesus falou sobre inferno, de como Jesus falou sobre dinheiro, de como Jesus falou sobre pecado. Ah, mas essas igrejas aí ficam falando de dinheiro, que não sei o quê. Mas Jesus é gente boa. Vai ver quantas vezes Jesus falou sobre dinheiro. Vai ver quantas vezes Jesus falou sobre pecado, sobre inferno, sobre a vinda dele, sobre o juízo final. Você precisa conhecer quem é o Jesus da Bíblia. E você precisa estar pronto para trazer essas informações. Tem pessoas que foram criadas dentro da igreja, vai ser mais fácil. Sabem cantar, sabem contar um monte de história. O meu filho de 3 anos, ele já conta a história de Jesus andando sobre as águas. Outro dia ele queria uma história de fantasma, assustadora. Adivinha qual história que eu fui contar? A história que não era um fantasma, mas as pessoas acharam que era. Agora ele conta essa história. Aí eles falaram, é um fantasma. Aí Jesus disse, não tem medo. Vai contando do jeitinho dele, não é? Talvez a pessoa que você vai evangelizar é alguém desviado, que já sabe sobre Jesus. Mas certifique-se. E agora vem uma parte muito importante, depois da informação em si. Pedro vira e fala assim, porque nós testemunhamos isso que aconteceu. Pedro foi testemunha da ressurreição de Jesus. Pedro fala aqui na pregação dele, eu comi e bebi junto com Jesus. Ele mostra que esse Jesus da história é real e ele é testemunha disso. Irmãos, uma das coisas mais importantes no Evangelho é o testemunho. Porque se a gente tem a Bíblia hoje, é porque esses homens morreram, defenderam que viram Jesus crucificado e ressuscitado. Pessoas que diziam, Jesus morreu, eu estava lá, eu vi. E 3 dias depois estava ele bonzinho, andando com a gente, comendo com a gente. Eu estava lá, eu vi. Nega isso, senão você vai morrer. Pode me matar, mas isso não muda, é verdade. Um tanto de gente morreu defendendo que isso é verdade. E depois dele, outras pessoas tiveram experiência com Jesus e morreram dizendo que essas experiências são reais. E você tem testemunho para dar. Eu falando de Jesus na faculdade, na época da minha primeira graduação, eu virei para os colegas ateus que estavam lá na mesa comigo, e eu falei assim, olha, esse Jesus, esse Deus que está aí na Bíblia, é o mesmo que age na minha vida todo dia. Funciona da mesma maneira, se comporta exatamente da mesma maneira. Eu tenho experiência todo dia com Ele, é real. Cada história que eu vivi, meus irmãos, que eu posso chegar e contar, igual eu contei aqui no início, né, da vez que eu fui lá expulsar um demônio, experiências com Deus, que eu tenho certeza que você que já serve a Deus, já tem uma caminhada com Ele, você tem história para contar. Você tem situações que você viveu, que viu o agir de Deus na sua vida, que viu milagre na sua vida, que viu coisas sobrenaturais, que viveu no seu dia a dia experiências tão fortes que você pode dizer assim, ó, esse Deus que a Bíblia fala, Ele é de verdade e Ele age na minha vida. Para um pouquinho nesse momento. E se eu virar para você e falar, conta para a pessoa que está do seu lado, uma experiência forte que você viveu com Deus. Você já tem experiências para contar? Se você não tem, eu preciso te dizer que talvez você ainda não conheça. Talvez só tenha dado branco na hora do susto. Acontece. Às vezes, quando alguém chega e faz uma pergunta, a gente esquece até o nome, né? Mas avalia, você tem experiências reais com Deus? De viver coisas que você pode dizer, só Deus mesmo. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Então você está apto para compartilhar isso. Sabe, uma das pregações mais simples que tem na Bíblia, foi de um homem, é contado lá no Evangelho de João, que ele era cego. E ele não sabia nada de Jesus. Jesus curou ele, ó, deu linha. E aí, o Sinédrio se reúne, começa o interrogatório. O que você me diz desse homem? Eu não sei nada dele não, mas uma coisa te digo. Eu era cego e agora eu vejo. Melhor pregação, conta o seu testemunho, o que você viveu com Deus. E aí, meus irmãos, a terceira coisa que a gente tem nessa fala de Pedro. Eu quero ler para vocês
que é o verso de número 43, quando Pedro diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Pedro fala da Bíblia, Pedro cita a Bíblia que já existia na época, o Antigo Testamento. Os profetas todos falavam a respeito de Jesus. E ele diz o seguinte: por meio de Jesus é que a gente pode receber a remissão de pecados. E essa é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, na nossa cultura. E se eu parar para perguntar para vocês o que é remissão, talvez 3 pessoas ou 4 pessoas aqui respondam. Então grava aí no seu coração, porque é uma palavra que repete várias vezes na Bíblia, né, Fernando? A gente tem que saber. Fernando, eu sei que sabe. Remissão é quando um escravo é liberto. Alguém vai lá e compra um escravo para libertar. Em culturas onde acontecia escravidão, como da do Antigo Testamento, da do Novo Testamento, que era um tipo de escravidão diferente daquela que a gente viveu no Brasil, mas era uma escravidão, alguém podia chegar e remir outra pessoa. Imagina, um irmão meu foi vendido como escravo, estava devendo muito, foi levado como escravo. Aí eu poderia chegar, quanto que é a dívida? Vou remir, vou fazer a remissão dele. Pagava e libertava o meu irmão. E na mensagem de Pedro, Pedro diz que Jesus é aquele capaz de remir a gente dos nossos pecados. Presta atenção, toda mensagem evangelística precisa falar a respeito dos nossos pecados e do arrependimento dele diante de Deus. Irmãos, por que tem tanto evangélico no Brasil? Por que a igreja evangélica continua crescendo, mas pouca transformação ainda acontece? Eu digo para vocês, porque embora instituições que carregam o nome do evangelho estejam se espalhando, pouco evangelho de verdade está sendo pregado. É fácil, é só ver grandes pregadores famosos por aí, recortes de vídeo. De vez em quando aparece para mim, não sei porque que o algoritmo faz isso comigo, está querendo me castigar, né, no Instagram, recortes de mensagem de gente de igreja inclusiva. E o que é igreja inclusiva? É a igreja que não prega contra determinados pecados e quer abraçar todo mundo, sabe? Sem falar que aquilo que as pessoas estão fazendo é pecado. Alguém já sussurrou aqui para mim, é a igreja de todos. É por aí, essa pegada. E às vezes o discurso das pessoas é simplesmente assim, são discursos motivacionais. Olha, vai dar certo, Deus é contigo, não desista, e não sei o que, e tal, e eu fico olhando assim, cadê a remissão dos pecados? Irmãos, não quero dizer que você não deve dizer para as pessoas não desistirem, mas isso é uma parte da história. É como eu preguei há uns meses para trás, sobre aquela mensagem do sinal de trânsito que a juventude da igreja costuma fazer. A nossa aqui eu nunca vi fazer não, vocês já viram? Para o carro, aí tem uma turma da igreja, abre um cartazão, Jesus te ama. Se você crê, buzina e vai embora. Que são os movimentos legais assim para envolver a galera, mas eu te digo, essa é a mensagem do evangelho? Não é. Você imagina Jesus andando lá pela Galileia, encontrando aquele tanto de pecador e falando assim, ei, deixa eu falar uma coisa muito séria com vocês, eu amo vocês. Era assim a pregação de Jesus? Como era a pregação de Jesus? Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Aí vem o dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre a igreja, e Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, vira para aqueles homens que estão lá ouvindo, e fala assim, eu quero te dizer que você é especial, não desista, existe um Deus que te ama. Não! Pedro olha para eles e fala, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. O que é o Evangelho? É uma boa notícia, mas que boa notícia é essa? Irmãos, a humanidade está perdida no pecado. Desde que os primeiros seres humanos caíram, nasce gente todo dia e morre gente todo dia e vive gente todo dia longe da presença de Deus, nascendo, vivendo e morrendo e continuando depois da morte longe da presença de Deus.
por causa dos seus pecados. E qual é a boa notícia? Olha, Jesus veio à terra para remir você dessa escravidão, para libertar você dos seus pecados. Arrependa-se. Irmãos, quando um pecador entende que ele é um pecador, mas que alguém remiu ele dos seus pecados, que Jesus morreu por eles, algo acontece no mundo espiritual que quem está ao redor talvez nunca entenda. Eu não entendia. Eu cresci num ambiente que eu achava engraçado, que quando meu pai fazia o apelo e as pessoas iam à frente aceitar Jesus, elas ficavam chorando. E quando eu aceitei Jesus, eu fui rindo lá na frente, olha que coisa boa, estou entregando minha vida para Jesus. Porque o meu nível de entendimento naquele tempo não era tão grande a respeito desses assuntos, mas alguém que sabe o tamanho da miséria que sabe o tamanho do pecador que é, quando entende, olha, Jesus veio para me libertar da escravidão do pecado. Irmãos, como eu disse, algo muito forte acontece. E sabe o que aconteceu nesse momento? A gente acabou de ler o texto, nessa parte que Pedro fala sobre a remissão dos pecados. O versículo seguinte diz assim: enquanto estava Pedro ainda falando essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e falar das grandezas de Deus. Eu quero que você tente imaginar a cena, porque Pedro não deu tempo nem de fazer apelo. No dia de Pentecostes, a gente vê pela fala dele que é uma forma de apelo, desafiando o povo e tal. Na hora que ele fala de remissão dos pecados, a impressão que eu tenho é tipo assim, o Espírito Santo estava ali, em cima deles. E estava mesmo, atraindo aquela família para a presença de Deus. O Espírito Santo estava ali. Na hora que aqueles corações fazem assim, entendi, tuf, derrama sobre eles. E aí já começa, né? Solta aquela rajada de glória, aquela rajada de língua. Irmãos, não deu tempo de Pedro estender a mão e falar, receba o Espírito Santo. Não deu tempo dele fazer igual Jesus que soprou, né? Receba o Espírito Santo. Simplesmente porque um pecador se arrependeu. Veio sobre eles de forma tão intensa e visível, com esses sinais. A gente chama isso na teologia de Pentecoste gentílico, porque foi quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre gentios. Nesse momento do crescimento da igreja. E é isso que precisa acontecer. Eu vou orar por você que quer ser usado por Deus para alcançar pessoas, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de pessoas, para que a mensagem sua seja tão clara e no momento certo para a pessoa certa, que você veja os frutos e veja o Espírito Santo descendo. Mas eu também quero orar por você que entende que isso ainda não aconteceu com você. Que talvez você viveu o Evangelho até hoje, sem nunca ser confrontado diretamente nos seus pecados, nos seus erros, sem nunca entender diretamente o arrependimento que precisava existir. E nessa noite, talvez você queira entregar a sua vida para Jesus e receber o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, e eu vou orar por vocês. Tem um adorador que pode adorar no violão aqui. Vem correndo, 1, 2. Eu imagino que a viagem que Pedro fez até a casa de Cornélio, ele deve ter ido já orando pela conversa. Ele deve ter ido orando por salvação. Ele deve ter ido pedindo direção de Deus. Como é que você sabe disso, pastor? Não está na Bíblia. É porque crente faz assim. É isso, é exatamente desse jeito que todo mundo se comporta quando Deus coloca um desafio diante de você. E eu quero que a igreja nesse momento se coloque em oração. Você vai orar pelas pessoas que Deus está agindo na vida delas e você vai ser usado para alcançá-las. Mas eu quero que você também ore por salvação aqui nessa noite. Para que nessa noite pessoas venham se juntar à família de Deus, entregando definitivamente a sua vida para Jesus. Podem orar. Alguém que nos acompanha no culto online, se quiser também se manifestar, entregando a sua vida para Jesus, coloca aí nos comentários.
porque a gente também vai orar por você mesmo à distância. A primeira oração que eu vou fazer é para pessoas que querem ganhar alguém para Jesus essa semana ainda. Você crê nisso? Que nessa semana Deus pode colocar você numa oportunidade de alcançar alguém para Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar pela sua vida, para que isso aconteça. Às vezes, meus irmãos, é só esse ajuste que falta. É só você falar: eu vou estar nesse lugar de oração e Deus vai me conduzir àqueles que Ele quer salvar, aqueles que Ele vai salvar nessa semana. Basicamente, você vai para o seu lugar no secreto com Deus e uma porta vai se abrir para a evangelização, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Amém? Pai, olha para a tua família aqui reunida, meu Deus. E assim como Pedro estava ali naquele momento de oração, nós nos colocamos em oração diante do Senhor. Em nome de Jesus, revela para nós, agora ou no decorrer dessa semana, as pessoas, o momento, a estratégia, e que a gente se mova nessa fé, meu Deus, de que o Senhor vai agir através de nós, e que pessoas sejam salvas por nosso intermédio. Pode ser os encontros mais inusitados, dentro de um ônibus, num ponto de ônibus, na beira da praia, numa fila de supermercado, ou talvez seja alguém que mora debaixo do mesmo teto, alguém que nós já temos um relacionamento de longa data. Que o Senhor nos use nesse momento, que essa semana, meu Pai, cada um de nós seja usado para levar o Teu Evangelho, às pessoas que precisam de salvação, porque assim como Cornélio precisava, muita gente ao nosso redor também precisa. Usa as nossas vidas em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor bem forte, mas não sai daí não, fica aqui. Eu quero orar por mais um tipo de pessoa. Talvez você não seja aquela pessoa que está se identificando com o Pedro que está levando a mensagem. Talvez você esteja se identificando com Cornélio e a sua família. Alguém que sabe que Deus está agindo na sua vida, sabe que Deus está usando pessoas ao seu redor para que você seja alcançado, mas você ainda não foi. Você ainda não é aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo, que tem vivido grandes experiências com Deus. Você que percebe que falta algo, mas Deus te trouxe aqui para fazer esse algo. Eu quero orar pela sua vida, você que quer entregar sua vida para Jesus hoje. De onde você estiver, só levanta a sua mão discretamente e eu vou orar por você, amém. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Pai, eu oro por esses, meu Deus, que nesse momento querem começar uma vida nova com o Senhor, que assim como o Senhor fez na casa de Cornélio, com toda aquela família,
que essa pessoa venha viver uma poderosa experiência com o Senhor, um derramar do Teu Espírito Santo, meu Deus, e que nunca mais a vida seja a mesma. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor espalhe essa mensagem, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. E quando as pessoas estiverem ouvindo essa pregação no YouTube, que o Teu Espírito Santo caia sobre elas no meio da pregação, antes mesmo do apelo, que eles já comecem a sentir algo diferente acontecendo no coração, na vida delas, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor mais uma vez, glória ao Teu nome, Senhor, aleluia, pode